A paz de Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos os que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus abençoe. Eu convido você para fazer uma leitura de um texto que fica lá em Mateus, capítulo 3, versículo 8. Amém? É um texto que fala do propósito do fruto do Espírito. É um texto que nos ensina sobre a pregação de João Batista. É um texto que nos ensina sobre o batismo de Jesus por João Batista. É um texto também que nos ensina que João Batista preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, ele diz assim: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos ler mais uma vez o texto. Mateus capítulo 3, versículo 8, ele diz: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Meus amados, o que significa o propósito do fruto do Espírito? Lá em João, capítulo 15, versículo 16, ele nos ensina que fomos escolhidos e separados do mundo para dar fruto para Deus. O que significa o propósito do fruto do Espírito? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11, ele nos ensina que o fruto identifica a espécie a que pertence a árvore. Meus amados, o que significa o propósito do fruto do Espírito? Lá em Isaías, capítulo 57, versículo 19, ele nos ensina que o louvor e a adoração, o fruto dos lábios. Meus amados, o que significa o propósito do fruto do Espírito? Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 11, ele nos ensina o fruto de justiça para o louvor de Deus. Meus amados, o que significa o propósito do fruto do Espírito? Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 10, Jesus nos ensinou que a árvore que não produz bons frutos será cortada. Meus amados, o que significa o propósito do fruto do Espírito? Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 20, Jesus nos ensinou que os discípulos de Cristo produzem frutos. Meus amados, o que significa o propósito do fruto do Espírito? Jesus nos ensinou que somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. Meus amados, somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. Que Deus abençoe a tua família, a tua vida e todos aqueles que rondam em tua volta. Fica com Deus, em nome do nosso Senhor eterno e glorioso Jesus Cristo. Amém. Amém.